Em estúdio, para analisar os temas do dia, está hoje Manuel Vara, analista da Fincor. Manuel, muito bem-vindo a este mercado global. Bom dia. A tua estreia. E começamos por um tema que, infelizmente ou felizmente, já não é uma estreia, a questão espanhola e todos os desenvolvimentos a que temos assistido nos últimos dias. Que balanço, e naturalmente que os telespectadores do Económico TV querem saber qual é a tua opinião a este nível, que balanço ou que análise é que fazes da atual situação em Espanha? Bom, a análise é preocupante. Não pode deixar de ser um país que é a quarta maior economia da zona euro, não percebermos até ao momento qual é a extensão que podemos estar perante toda esta questão do setor bancário. Ou seja, neste momento falamos da banca, mas podemos eventualmente vir a falar de outros bancos. No entanto, como nota positiva, verificamos que estão a ser tomadas medidas estas que passam pelo mecanismo de estabilidade europeu e também temos que dar nota de uma eventual postura dos líderes, quer de Espanha, quer de França, nomeadamente dos ministros da Economia, quer do Comissário dos Assuntos Económicos, no sentido em que devemos ir mais além deste Fundo de Estabilidade Europeu. Nomeadamente, podemos estar a pensar numa autoridade bancária supranacional onde a recapitalização da banca não terá de ser inevitavelmente feita através dos Estados soberanos. No entanto, há aqui um ponto que eu gostaria de focar, que o grande ênfase está neste momento a ser dada à recapitalização da banca. Nós temos que passar para além da recapitalização da banca, porque o que nos interessa é realmente que as economias tenham liquidez, que evoluam e que saiam deste estado de retração e de quase recessão. E essa é a grande questão que se coloca nesta altura. Se o dinheiro que é injetado nos bancos depois, por sua vez, passa para a economia real. Passa para a economia real, exatamente. Nós sabemos que o sistema financeiro é um pilar de toda a economia real. Sem o sistema financeiro não conseguimos, tal como temos concebido a nossa economia, ter alguma projeção e desenvolvimento económico. No entanto, preocupa-nos a nós, como Fincor e a todos os investidores, que realmente este dinheiro não passe para a economia real. Neste momento, as empresas da economia real estão estranguladas financeiramente. Há bons projetos que não estão a prosseguir devido à falta de liquidez, com spreads altíssimos que, naturalmente, inviabilizam qualquer perspectiva de futuro. E é realmente preocupante. E eu julgo que estão a ser tomadas medidas, mas, mais uma vez, verificamos que todas estas medidas estão a ser tomadas de uma forma muito ad hoc. Ou seja, desde há um ano atrás, nós verificamos que todas as reuniões a título europeu saem resoluções, mas saem resoluções que não têm um fim, não têm uma conclusão. E nós queremos uma conclusão, queremos realmente que as coisas se estabilizem, que o mercado financeiro reconheça e tenha confiança naquilo que está a acontecer a nível político, para que depois seja naturalmente transportado para a economia real e tenhamos o desenvolvimento que todos esperamos e que não tenhamos o desemprego que temos, que não tenhamos as consequências que temos a nível social, que é uma grande preocupação. Caso não exista rapidez nestas atitudes, nestas ações, as consequências sociais que poderão ser graves e, não digo irreparáveis, mas poderão demorar muito tempo para que as mesmas consigam ser sanadas. Olhando porque tocaste num aspecto interessante da passagem dessa liquidez para a economia real, é normal, e porque a banca, e também o disseste, está estrangulada, mas nesta altura esta é uma realidade que atravessa vários países europeus e não apenas Portugal. Acaba por ser uma realidade transversal a todo o continente europeu nesta altura. É uma realidade transversal porque todo o sistema financeiro está neste momento interligado, ou seja, o risco sistémico de um banco a cair é tremendo para todo o sistema financeiro. Daí, voltando ao tema de uma eventual autoridade bancária supranacional, poderia ser a solução. Poderia ser uma eventual solução. No entanto, nós sabemos que toda esta situação terá de ser ratificada em tratados e também sabemos que a Alemanha, que é uma economia que neste momento está pujante, ou pelo também menos não quer estável, ser muito penalizada. Não quererá ser penalizada, mas também a Alemanha não se pode esquecer que está assim porque tem um grande nível de exportações para países emergentes com uma indústria fortíssima. E não poderá esquecer dos Estados periféricos que neste momento estão a sofrer, mas que foram os grandes compradores da Alemanha durante os últimos anos. Não
Vamos aguardar por esta... Falaste aqui noutro ponto interessante, o facto dos vários encontros entre líderes europeus que foram acontecendo não saírem decisões efetivas ou decisões que de alguma forma pudessem conter esta crise e resolver parte da mesma. Consideras, e pegando nas palavras do rei Juan Carlos, que um pouco mais extremista, diz que não é uma crise económica, que é uma crise meramente política, mas adaptando um pouco estas declarações, não é só económica, mas também é muito política esta crise. Sim, a crise será política também, porque se nós olharmos para como estão concebidos todos os nossos sistemas políticos, são sistemas que não se coadunam muito com a velocidade a que a economia cresce ou decresce ou se desenvolve. A política, com ciclos eleitorais naturalmente curtos, para que exista um desenvolvimento e uma implementação coerente das políticas, gera com que exista um prejudicar do normal das decisões que os investidores e que os agentes económicos precisam. É o caso da Grécia. Toda esta instabilidade, falta de confiança que os investidores têm, investidores, alguns com liquidez, não a aplicam, dado que todo o sistema político da Grécia está a influir nesta confiança. Ou seja, os mercados, em regra geral, baseiam-se na confiança. Quando existe ansiedade, incerteza, muito provocada pela parte política, os mercados retraem-se. E os mercados retraem-se não só em investimentos no mercado financeiro, mas em investimentos na economia real. Daí, ainda à tua pergunta, todo o sistema político realmente influencia neste momento de uma forma, digamos que negativa nos mercados. Partindo para outra realidade, e nomeadamente para as economias emergentes e para o caso do Brasil, que está a ter muito destaque, não apenas pelos eventos desportivos, que também são económicos e financeiros, mas naturalmente porque é uma economia que até agora tem tido um desempenho bastante positivo, mas o cenário nos últimos meses tem-se revelado aqui um pouco diferente, ou seja, esta pujança toda que sentia na economia brasileira agora poderá estar a abrandar. Sim. É um facto. Os últimos indicadores revelam que no ano passado tivemos um crescimento da ordem dos 2,11% e neste primeiro trimestre de 1,9%. Mas aqui a grande preocupação do Brasil prende-se com dois tipos de situações. Uma, a de grande dependência ao grande peso que as commodities têm nas exportações brasileiras. Estamos a falar de cerca de 60%. Este grande peso é muito devido à exportação efetuada para países emergentes e países como a China, e naturalmente só com 40% de produtos industrializados. Com uma desaceleração económica que se está a verificar mesmo na China, há algum receio que tenhamos, no espaço de alguns anos, problemas a nível da balança comercial. Outro fator será a grande explosão e o grande incentivo ao crédito. Nós sabemos, pelo historial que tivemos nos últimos anos, nas últimas décadas, que o incentivo extremo ao crédito provoca crescimentos, de alguma forma, pontuais e curtos, mas a longo prazo revelam-se problemáticos. Nomeadamente, estes problemas refletem-se na banca, tal como estamos a ter agora em toda a Europa. É um cenário que o cenário que vivemos atualmente na Europa, com esta crise a que assistimos do crédito, consequentemente também uma crise da banca, daqui a uns anos, ou daqui a umas décadas, podemos estar a assistir a uma transferência, a uma passagem e à travessia do Atlântico para o Brasil. É um cenário. Nós não podemos dizer com certeza que isso irá acontecer, mas a história revela que os ciclos repetem-se e os erros também se repetem. De alguma forma, esta crise na Europa poderia servir para o Brasil e até outros países se precaverem para situações futuras. Nem mais. Essa seria a forma correta com que os políticos deveriam abordar este tipo de situações. Agora, voltando à parte dos ciclos eleitoralistas, sabemos de antemão que é difícil conciliar uma política de não expansão com as necessidades eleitorais, não é? Olhando para uma última questão, e porque é a tua estreia aqui no mercado global, que análise é que fazes ao desempenho de Portugal? Tem sido muitas vezes falado
perante todas estas políticas de austeridade, todo este trabalho de casa, como sendo um bom aluno, ou estando pelo menos até agora a ser um bom aluno aos olhos da Troika e até aos olhos da Europa no seu todo? Parece que Portugal está a fazer aquilo que é possível. Eu julgo que sim, está a fazer aquilo que é possível. No entanto, há uma mensagem que não está a ser transmitida, e voltando à parte da banca, não está a ser transmitida para a economia chamada real. E esta mensagem que tem que ser transmitida são as razões pelas quais temos estas medidas de austeridade e a capitalização também da banca. Ou seja, temos que ir mais além destas medidas de austeridade e de capitalização da banca, de forma a que exista confiança nos investidores e para que toda a população em geral sinta que há um esforço que está a ser feito, mas que terá o seu resultado positivo. E essa mensagem, a nosso ver, peca por ser transmitida. Manuel, muito obrigado pela tua análise. Manuel Vara, analista da Fincor.